Olá, shalom e um bom e abençoado dia para você. Você está assistindo a mais um programa Um Passo de Fé da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Para conhecer um pouquinho mais da nossa história, quem somos, a nossa proposta de cristianismo, você pode acessar as redes sociais. O nosso site é www.concriste.org, mas você pode também acessar o Facebook, Twitter, Instagram, e agora nós estamos passando ao vivo todos os nossos cultos no canal do YouTube, Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, sempre às 19 horas. Ali você vai encontrar também outras mensagens armazenadas. Se você perdeu a mensagem do programa passado, você também encontrará ali no canal do YouTube. Deus preparou um banquete para você. Eu desejo que o seu coração possa desfrutar, aproveitar o melhor dele nessa hora. Com palmas lá em cima, vamos celebrar com tudo a presença daquele que venceu a morte. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Você com palmas lá em cima. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, e Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E se alguém está sem Bíblia, você compartilha a sua Bíblia com essa pessoa, para que ela possa acompanhar a leitura. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, e afastando-se da praia. Perdão, eu vou ler tudo de novo, que eu perdi a pontuação, ficou feio, né, irmãos? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram.
Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Versículo 13, para a gente ganhar tempo. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Está tudo aí na sua Bíblia? Confere. Que contraste, não é verdade, irmãos? Um povo que chora, celebra, porque recebeu pela primeira vez a Bíblia no seu dialeto, depois do trabalho de verdadeiros heróis que se dedicaram trancados, anônimos, no escritório, a traduzir, no caso aí, o Novo Testamento. Deu para perceber no choro, na oração daquele pastor, quão importante aquele dia para eles. Deu para perceber o valor que uma tribo toda está dando, celebrando, um dia memorável, porque finalmente eles têm a Bíblia. E algumas nações, Coreia do Norte, por exemplo, hoje, se alguém for apanhado com um exemplar da Bíblia, Novo Testamento, uma porção sequer, uma página, essa pessoa vai ser presa, condenada, talvez até a morte. Em alguns países fechados, islâmicos, se alguém compartilhar o Evangelho também vai sofrer pena. Mesmo nos países da Europa, na Índia, onde nós estamos, temos uma igreja agora, já reunindo 700 pessoas. Embora você possa ter a sua fé e até mesmo o seu exemplar da Bíblia, as leis proíbem que você a compartilhe, porque você não pode ser invasivo. Enquanto isso, nós vivemos aqui no Brasil, temos a palavra de todo jeito, para todos os gostos, Bíblia de... Deixa eu ver a sua Bíblia, me mostra a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia assim. Pode ser a do celular, do iPad também. Olha aí, tem Bíblia rosinha para as irmãs, tem Bíblia preta para o crente tradicional, tem Bíblia pequenininha, espero que não seja para o agente secreto de Deus, que não quer ser identificado. Tem Bíblia grandona, com letra gigante, para quem não está conseguindo mais ler. Nós temos a palavra, entramos na internet e temos grandes pregadores para ouvir a hora que quisermos. Se você sair ali na rua, pegar um caixote, subir, começar a pregar, podem até te chamar de doido, mas te prenderem não vão. A palavra é livre ainda nessa nação. Quão bem-aventurados nós somos, porque essa riqueza está nas nossas mãos. Você pode todos os domingos sair de casa, se assentar nessa cadeira por 1 hora, ou ir à sua célula, e o que você vai receber? A mais pura palavra de Deus.
Que privilegiados nós somos. Ainda mais se entendermos, e creio que entendemos todos aqui, que esse não é um livro comum. A Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro de doutrina, não é um livro de história. A Bíblia é a palavra de Deus. Lemos que toda a Escritura, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Escritura com E maiúsculo, está falando dessa Escritura, as Escrituras sagradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que fantástico! Nós podemos ser educados na justiça. A justiça é o sistema de valores de Deus pela palavra, a fim de que o homem de Deus, tem algum homem de Deus aqui? Alguma mulher de Deus? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos o conteúdo desse livro. A Bíblia não tem poder se você a coloca lá, aberta no Salmo 91, em cima de um aparadouro lá. Isso não vai resolver nada, irmãos. Para com isso. Tem crente que acha que se abrir a Bíblia no Salmo 91, vai espantar demônio. Superstição. A Bíblia empoeirando não tem poder. A Bíblia tem poder quando ela entra na sua vida. Amém? Não sei se você já prestou atenção, mas quando Jesus foi tentado por Satanás, lá no deserto, Satanás o tentou com porções do Salmo 91, distorcidas, claro. Eu acho que deve ter sido de tanto ler o Salmo 91 na casa de crente sem vergonha, que não lê a Bíblia, e fica lá, né, botando como se fosse amuleto, que o diabo decorou e foi tentar Jesus com a Bíblia. Então a Bíblia, numa estante, numa gaveta esquecida, ela não tem poder, mas a Bíblia aberta, sendo recebida como palavra de Deus, que poder ela tem. Sua vida foi mudada por essa palavra. Aqui nesse lugar, nessa noite aqui, 2.000 e poucas pessoas, tem gente que foi criminosa, tem gente que foi mau caráter, gente que foi adúltero, gente que não honrou nem o seu próprio nome, nem a sua família. Mas hoje é santo de Deus, é abençoado, é pai de família, é honrado, é modelo, é líder, é seguido por outros para o bem. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou na sua vida, restabeleceu seus valores. Que tremenda é a palavra. Eu não sei o que seria da minha vida sem a palavra de Deus. O que eu sou, absolutamente tudo que eu sou, tem sido moldado pelo poder do Evangelho. O ministério, as coisas que eu faço, que eu falo, que eu vivo, que eu desfruto. Ontem, completei 28 anos de casado. Diga parabéns, pastor. Obrigado, irmãos. 28 anos. Estamos tão felizes, vivendo os melhores anos da nossa vida. Eu tenho testemunhado aqui. E se você perguntar como, eu posso te dizer com toda clareza, por causa da palavra. A palavra de Deus tem nos moldado um para o outro. A palavra de Deus tem sustentado nossa aliança. Houve momentos de extrema infelicidade, momentos de frustração, momentos em que sentimos pelo menos o desejo de não acreditar que poderíamos ser felizes. Mas nunca passou pela nossa cabeça pôr um fim no nosso casamento, porque a palavra de Deus estava em nós. Meus filhos, enfim, eu acho que você tem o seu próprio testemunho. Se você tem permitido que a mensagem do Evangelho remodele seus valores, se você tem realmente se curvado diante do que Deus diz, porque a palavra tem um poder imensurável. O escritor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz.
mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Tem o poder de entrar na nossa vida, de nos sondar, tem o poder de discernir o nosso coração, de nos confrontar. A palavra de Deus tem o poder de denunciar as coisas que estão erradas em nós, mas também tem o poder de edificar uma nova mentalidade na nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de fazer o que nada e ninguém pode fazer, que é levar o homem a um novo nascimento. É por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra é tão preciosa. Se nós dimensionássemos o que ela pode produzir, nós certamente mudaríamos a nossa postura. Esse texto que eu li, uma ministração de Jesus, quando ele diz que o semeador saiu a semear, é justamente sobre o poder da palavra e a atitude que os homens têm em relação a ela. O semeador dessa parábola é o próprio Deus. Ainda que eventualmente ele use homens, eu estou sendo um semeador hoje, você tem sido um semeador na vida de outras pessoas. Mas, em essência, é Deus quem investe a sua palavra em nós. É Ele quem se preocupa em nos dar aquilo que pode mudar as nossas vidas, que pode estabelecer um caminho seguro para os nossos pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós temos uma preciosidade, que é um investimento fantástico de Deus nas nossas vidas. Deveríamos todos os dias nos curvar diante do Senhor e dizer: obrigado, meu Deus, com a Bíblia aberta, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu tenho a palavra, porque ela tem sido semeada dia após dia na minha vida. Eu tenho liberdade, eu tenho acesso, eu tenho conhecimento, eu tenho mestres, eu tenho pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e desfrutar do que tu dizes, e eu posso sair na rua e pregar para todo mundo. Que fantástica oportunidade o Senhor me dá de viver nessa geração e nessa nação. Ainda que nós estejamos cercados por tantas trevas, nós estamos iluminados pela luz do Evangelho. Amém? Mas a atitude, a palavra é poderosa, preciosíssima, santa, santa. Nunca leia a Bíblia, como eu disse, como um livro comum, porque é nela que nós encontramos a revelação de Deus, e tudo que está fora da Bíblia não serve para nós. É a nossa única regra de fé e prática. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se nós queremos ser pessoas maduras, e precisamos, porque esse é o nosso chamado, como li aqui a palavra de Paulo a Timóteo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, portanto não é humana, embora tenha sido escrita por homens, mas debaixo de uma inspiração divina, e ela tem poder para fazer o homem de Deus perfeito, nos aperfeiçoar, nos transformar e nos moldando à imagem de Jesus Cristo, mas também de nos capacitar a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não pode fazer a vontade de Deus, você não pode servir ao Senhor se você não conhece a palavra, se você não recebe a palavra e se você não vive a palavra. Eu poderia gastar todo o tempo que eu tenho aqui falando do poder das Escrituras, mas esse poder, o poder dessa semente perfeita, porque o semeador saiu a semear. O semeador é perfeito e a semente é perfeita, mas a maneira como nós reagimos à palavra determina se ela nos salva ou se ela nos condena. A maneira como nós nos portamos, como nós recebemos a palavra, determina
se ela produz frutos em nós ou não. Jesus disse, é bem conhecido de vocês esse texto, que o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante a um homem imprudente. Há uma tradução que diz tolo e a outra, que eu prefiro, que diz louco. Mais forte, né? É semelhante a um homem louco que edifica a sua casa sobre areia. E quando vêm os ventos, batem os rios, vêm as chuvas, a casa desaba, porque não estava construída sobre areia. Antes Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, ao homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. E aí quando vêm os ventos, as tempestades, os rios, a casa permanece firme. É a atitude que nós temos. João, escrevendo a sua primeira carta, apóstolo João, capítulo 2, versículos 4 a 6, ele diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Ou seja, o que chancela, o que confirma, o que dá veracidade à nossa fé, é a nossa sujeição à palavra de Deus. É o fato de que a palavra de Deus não se torna só um conhecimento na nossa mente, uma doutrina na nossa cabeça, mas o nosso estilo de vida. No Salmo 119, aliás, é o maior salmo da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia, e tem muitos versículos sobre a lei do Senhor, a palavra. No versículo 9 ao 11 diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Alguém aqui tem dúvida de que nós somos absolutamente dependentes do que Deus diz? E o que Deus diz está aqui, está aí na sua Bíblia. Tenha ela que forma for, que tamanho for, que tradução traga. É tão séria que Jesus e a palavra são a mesma coisa. O conteúdo da sua Bíblia é o próprio Cristo. Porque Ele é a palavra. Não é o que lemos em João? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo, logos, a palavra. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então quem rejeita a palavra, rejeita Jesus. Quem aceita a palavra, aceita Jesus. Quem acata a palavra, faz de Jesus o seu Senhor. E que quem tem Jesus como Senhor nunca andará em trevas, nunca mais estará perdido. Diga amém, sou eu. Que maravilhoso. Esta mensagem continua no próximo domingo. A Bíblia fechada, esquecida numa gaveta, numa estante, é um livro comum. Mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus. E você talvez não faça ideia do poder que ela tem. Vida de milhares e milhares, na verdade, milhões de pessoas na nossa geração têm sido completamente transformada pelo poder da palavra de Deus. Obviamente, esse poder entra em ação à medida em que nós reagimos com fé. Aquele que lê a Bíblia como quem lê simplesmente um conto de fadas, um livro histórico, não vai retirar dela o melhor que ela tem. Nós precisamos crer na palavra. E quando cremos, nós liberamos o seu poder para atuar em nossa vida. E aí ela produz uma transformação diária. Vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. É isso que você está aprendendo através dessa ministração que estamos veiculando aqui. Muito bem, você ouve, mas o que você faz com a semente determina os resultados. A semente é perfeita. A terra do seu coração é uma boa terra. São as suas escolhas, as suas decisões
que determinam isso. Eu gostaria de lhe abençoar, mas antes de qualquer coisa, pedir que você assuma o seu papel diante de Deus, que você reconheça que precisa de Jesus. Como pecador que todos nós somos, precisamos da salvação que Ele veio trazer, morrendo naquela cruz por cada um de nós. E uma vez que cremos no que Ele foi capaz de fazer e em quem Ele é, nós precisamos nos curvar diante do seu senhorio e decidir segui-lo conforme a sua palavra, edificando a nossa vida como homens, mulheres sábios, pessoas que não constroem sobre a areia, mas sobre a rocha, e aí a casa vai permanecer firme. Que o Senhor possa despertar essa fé no seu coração e que a palavra tenha profundidade e gere muitos frutos na sua vida. Eu gostaria de lhe abençoar, pedir que a graça de Deus alcance você com suas necessidades, carências, sua família, abra portas e, acima de tudo, lhe fortaleça na fé. Vamos buscar a Deus? Pai querido, Tu sabes quão dependentes de Ti nós somos e o quanto precisamos da Tua palavra. Sem ela, nós andamos no escuro. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Eu quero pedir, Senhor, que Tu faças brilhar essa luz na vida de todo aquele que dispôs-se a ouvir durante esses últimos minutos, dar atenção àquilo que Tu queres falar, Senhor. Que essa Tua voz possa penetrar no coração dessas pessoas, causando mudanças, transformação, trazendo libertação e cura e, acima de tudo, ajudando-as a edificar uma vida que permanece firme e que é vitoriosa, Senhor. Eu abençoo cada um daqueles que comigo se unem nesta oração e peço que a Tua graça seja liberada com abundância, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também fazer o convite que sempre fazemos aqui, não podemos perder essa oportunidade. Nós alcançamos milhares e milhares de pessoas, são quase 80 cidades da nossa região sendo abençoadas pelo programa Um Passo de Fé. Aliás, eu recebo muitos testemunhos, pessoas que me escrevem, pessoas que me abordam nas ruas, não só de Ribeirão Preto, dizendo que são assíduas assistentes do programa. Mas nós temos uma alegria que é maior do que essa, de ouvir os testemunhos de longe, é receber as pessoas que abençoamos aqui em nossa casa. A comunidade cristã de Ribeirão Preto se reúne em sua sede que fica à Rua Japurá 829, no Alto do Ipiranga, a 2 quadras da Avenida Dom Pedro I, de fácil acesso. Nós temos aqui estacionamento, vigias para os carros do lado de fora e um templo muito espaçoso, confortável, pronto para receber você e sua família. Estamos de braços abertos, gostaríamos muito que você viesse. Nossas reuniões acontecem especialmente aos finais de semana. No sábado pela manhã temos a rede de juniores, de adolescentes. No sábado à noite temos a rede de jovens. E no domingo, as grandes reuniões da família, 9 e 19 horas. Você é o meu convidado especial. Que o Senhor te abençoe, que essa semana seja uma semana rica em Deus para você e sua casa. Bem, estamos ao final de mais um programa e ainda gostaria de convidá-lo a estar conosco em um dos nossos cultos. Se você não é da cidade de Ribeirão Preto, nós temos ligados a nós outras igrejas nas cidades da região. E você pode acompanhar agora os telefones e endereços aí no seu vídeo. Vá a uma igreja próxima a você e leve a sua família. Ali você será muito bem-vindo e encontrará um ambiente de amor, de comunhão e edificação. Que o Senhor abençoe você e sua casa. Que vocês tenham uma semana próspera, repleta de novidades de vida. E no próximo domingo nos encontraremos novamente em mais um Passo de Fé.